Olá, caros ouvintes. Quem é que está aqui de volta? Pois é, mais episódio, mais um debate. Isto, enfim, agora é sempre assim. Enquanto houver debates, é sempre a circular. Pois é, e desta vez então estamos aqui para falar então do debate que houve entre André Ventura e João Ferreira. Debate ou saco de boxe? Sabem, eu tive uma pessoa, um ouvinte, que me mandou mensagem e disse: Cláudio, por favor, vai ver o trailer, por assim dizer, o anunciar da TV 24 sobre o debate. E diz-me se aquilo não parece um anúncio de combate de wrestling. Enfim, está assim uma entrada um tanto dramática e tudo mais, mas isso faz parte do showbiz, faz parte do show-off, que é a política e aquilo que é a política de espetáculo também. E se assim o podemos dizer em relação a esta apresentação da TVI, acho que também o podemos dizer em relação àquilo que foi este debate. Já lá vamos, e portanto, deixa só dizer-te o seguinte, que é, segue nas redes sociais, Podcast Conversa, quer seja no Facebook, no Instagram e no Twitter. Está neste momento a decorrer a pesquisa, portanto vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem para o André Ventura, sim, porque o André Ventura finalmente vem aqui ao Podcast Conversa e portanto tu podes colocar-lhe as questões para as eleições presidenciais. Isto é algo que acontece com todas as candidaturas e portanto assim o é. E as candidaturas estão praticamente todas elas fechadas, acordadas para vir aqui ao podcast. Existem, neste momento está aí com a exceção 2 ou 3 candidaturas que não vêm. Portanto, Marisa Matias, João Ferreira e Marcelo Rebelo de Sousa são os únicos que eu ainda não tenho uma palavra definitiva por parte das campanhas, mas vamos ver como é que tudo isso vai acontecer. Se assim for, é apenas o continuar daquilo que é a tradição destes partidos ou destes grupos de não virem debater. Vale o que vale. Obrigado por estares desse lado e obrigado a todos aqueles que têm enviado mensagem também, no sentido de agradecerem, de dizerem que isto é um serviço público. Enfim, apenas estou aqui a fazer a minha parte e portanto isto para vos dizer que são 11h15 da noite, estou aqui a gravar então no dia 2 de janeiro, portanto bom ano a todos aqueles que ainda não ouviram o primeiro episódio referente ao debate entre Marisa Matias e Marcelo Rebelo de Sousa, portanto é uma questão de verem o episódio anterior. Vamos então para o segundo episódio desta série relacionado com os debates presidenciais e deixem que eu vos diga, se eu antes elogiei o Carlos Daniel, o entrevistador, jornalista da RTP1, só se pode criticar esta moderadora da TVI. Tivemos ali 5 minutos em que ela própria disse que André Ventura e João Ferreira entraram em roda livre e que já não tinham tema de debate. E portanto, se tal acontece, se tal é verdade, a única culpada disto é a jornalista, porque é a mesma coisa que alguém vir à minha casa e querer fazer aquilo que quer na minha casa. Quer dizer, na minha casa são as minhas regras. Portanto, a jornalista está ali a mandar na TVI, naquele momento. Portanto, naquele momento, ela é o rosto da TVI, é quem representa a TVI. Todavia, acho que as perguntas que foram colocadas foram melhores do que elas foram colocadas na RTP. Mas pronto, vamos então aqui por partes e começou a pergunta forte com a questão do procurador João Guerra para a União Europeia. André Ventura é categórico e diz que demitia o ministro, demitia a ministra e, portanto, tal não faria e que duvidava. Bom, eu já mostrei isto no outro debate, aproveito também para mostrar. Eu aqui escrevi uma página e meia. São debates de meia hora, portanto não dá para exprimir muito, não dá para falar muito sobre isto. Enfim, procura-se fazer aquilo que é possível também de fazer nestas partes e nestas dinâmicas. Portanto, a nível daquilo que foi então isto, um ataque sempre cerrado a João Ferreira e ao PCP, no sentido do PCP está comprometido com o governo e portanto não poder fazer muito mais, não poder fazer rigorosamente nada e portanto está comprometido, portanto, não mexe, não é? Não mexe no que toca nisto e portanto mais há aqui a vermos. Por parte do João Ferreira, aquilo que tem que ser feito é fazer-se perguntas à ministra, mas o João Ferreira não pede a demissão da ministra. Isto do ponto de vista de quem está refastelado em casa a ver, vê que o André Ventura tem ali um combate, tem ali uma postura muito mais agressiva e que está ali quase, faz-nos acreditar que está ali mesmo para defender os nossos interesses e, portanto, que não é possível que se perpetue este regime de corrupção. João Ferreira parece totalmente comprometido com o sistema. E aqui é que vai ser o calcanhar daquilo, aqui que é o grande erro
de quem estiver a debater contra André Ventura. Não pode dar o flanco, não pode mostrar que é a favor do mesmo sistema, não é? Portanto, a dinâmica acaba por ser por aí. Ora, passando isto, vamos entrar aqui no tema da eutanásia. André Ventura está sempre ao ataque, e é aqui que há um momento em que estão os dois a falar, parecem dois cães a ladrar um ao outro, não se percebe patavino daquilo que está dito. O jornalista perde o controle ali, e portanto é um controle que perde e que nunca mais vai apanhar na própria entrevista, porque os dois perceberam que ela também pouco ou nada iria intervir, portanto continuam ali a debater entre si. Então são lançadas outra vez farpas ao PCP. Porquê? Porque André Ventura quer que esta questão da eutanásia, que vai dar entrada, que tivesse sido referendada, tal como foi referendado na altura o aborto, por serem questões de ética e de moral. Eu aqui, honestamente, tenho que dar a mão à palmatória ao André Ventura, porque o referendo não fazia mal a ninguém. Um referendo, volto a dizer, nunca é vinculativo, é um instrumento para percebermos. É um instrumento que pode clarificar ou pode não clarificar nada, porque imaginemos que o resultado do referendo são 60% das pessoas que foram responder ao referendo são a favor da eutanásia, mas se é um referendo que apenas espelha 50% de participantes, é um referendo que não tem grande impacto. Mas ainda assim vale pelo folclore, e é isto que o André Ventura se agarra, é a questão do folclore. Diz que é contra a eutanásia, mas que todavia ela tem que ser bem regulamentada para que os idosos não sejam atacados por isto. Já o João Ferreira tem uma atitude contrária, que é tudo que deve ser decidido dentro do Parlamento, e se fosse Presidente da República respeitaria aquilo que o Parlamento lhe diz. E portanto esta é a dinâmica que é incluída no João Ferreira. Portanto, respeitar o Parlamento e decidir tudo no Parlamento, e decidir e votar no Parlamento. Depois vem aqui aquele que é o prato forte, por assim dizer, de André Ventura, mas que também é o seu ponto mais fraco, que é a chamada revisão constitucional. É a quarta república que André Ventura quer fazer. Há um problema, é que então André Ventura mostra-se totalmente contra o regime, contra o sistema, no sentido de chegar ao ponto de dizer que esta Constituição não lhe serve, é uma Constituição que não quer, é uma Constituição que não protege os portugueses, etc. E vem-nos aqui com outra coisa que ele sempre nos colocou, que é a questão dos 100, do número de 100 deputados apenas para o Parlamento. E vem dizer que já tem acordos com o Rio e tudo mais, né? Portanto, as coisas são tanto assim. E portanto, o jornalista depois também quer favorecer, pareceu-me quis favorecer um tanto o André Ventura. Eu achei que as perguntas que eram colocadas a André Ventura eram boas para ele e permitiam explanar mais a sua agenda. E eu peço desculpa não estar a olhar tanto para a câmera, mas é porque tenho que olhar aqui para as notas, porque são muitos pontos, e portanto eu sei que estou sempre a falar convosco olhos nos olhos, mas esta vez tenho que olhar mais aqui para os pontos, para não me ir perdendo. Para ti que estás no Spotify ou no podcast, para ti é igual, estás-me apenas a ouvir, e obrigado por estares desse lado. Quem está no Apple Podcast, 5 estrelas já agora, se não se importarem. E isto então, o André Ventura quer inclusive a redução de 12% dos salários, mas de tudo. É a redução do Presidente da República, é do Primeiro-Ministro, é dos deputados, é até dos funcionários públicos e quem trabalha na administração pública. Enfim, isto obviamente, depois obviamente trazendo aquela parte toda de que há portugueses que estão com sacrifícios e os políticos não fazem sacrifícios. É um ponto bastante a favor nesta parte, que vemos que vai pegar nas pessoas, sobretudo naquelas pessoas que estão insatisfeitas, naquelas que a Marisa Matias no debate anterior falava a propósito da precariedade. É um voto muito semelhante, é um voto de pessoas que caíram no desemprego, não conseguem encontrar-se no sistema com um emprego, e portanto, se não tens emprego não tens dignidade, não é? É a ideia de que o trabalho dignifica, e portanto a pessoa não tem dinheiro, não tem capacidade de pagar as coisas. Nisto, o João Ferreira não é capaz de contrapor isto, não é capaz de contrapor que é uma Constituição que representa e que é capaz de satisfazer os portugueses. Não é capaz de fazer isso, e prefere atacar aqui André Ventura com a questão do regime de exclusividade que não vai, e no fim, mesmo a terminar, diz,
depois perde-se Há aqui depois uma vontade de João Ferreira de atacar André Ventura. E a questão é que nunca se pode atacar André Ventura frontalmente. Tem que sempre andar à volta. Enfim, depois a gente fará isso. Aquilo que importa aqui é então que João Ferreira perdeu-se imenso no debate, perdeu-se imenso na questão do Serviço Nacional de Saúde, da questão toda dos trabalhadores, etc, etc. E só no fim é que clarifica que este número 100 de deputados não vai servir para nada, no sentido de acaba com o pluralismo. E a verdade é que eu tenho muita dificuldade em acreditar que André Ventura beneficie com estes 100. Não beneficia, vai desaparecer do mapa. Porque estes 100, quanto mais nós vamos reduzindo, só os partidos com maior expressão política é que conseguem lá entrar. André Ventura, não sei se conseguiria grande representatividade, porque isto depois tinha que ser feito todo aquilo que era, enfim, um extrapolar, tinha que se fazer com um exercício matemático, que eu irei fazê-lo, para perceber, contas feitas, os 100 deputados, o que é que aconteceria ao André Ventura e ao Chega. E depois, como é que ele iria explicar isto, porque é um sistema que ele quer, e como é que tudo isto vai trazer representatividade. Porque 100 pessoas é muito, muito pouco para representarmos 10 milhões de pessoas. Portanto, podemos não gostar de partidos de esquerda, podemos não gostar de partidos de direita, mas verdade seja dita que tem que haver todas as vozes no Parlamento, porque existem vozes, e eu já falei aqui muitas vezes, e este acaba por ser um problema para mim, enquanto centrão, que é, gosto de políticas sociais e progressistas à esquerda e gosto de algum pragmatismo económico da direita. Portanto, este aqui é o ponto. E, portanto, tem que se ouvir de um lado, tem que se ouvir do outro, e há boas propostas de parte a parte. Portanto, eu não nuto simpatia pelo Bloco de Esquerda nem pelo PCP, mas, obviamente, tenho que concordar com algumas políticas que adotam e defesa daquilo que são as regalias sociais e dos trabalhadores. Ora, André Ventura depois é colocado aqui uma questão que é sobre o uso da bomba atómica. Ora, a bomba atómica é dos maiores poderes que o Presidente da República tem, dentre os 24 que vocês conseguem encontrar no Instagram do vosso podcast Conversa, que é a dissolução da Assembleia da República. André Ventura já tinha dissolvido várias vezes a Assembleia da República, porque, enfim, nada disto... os erros dos ministros, os erros de corrupção nos governos, isto já teria levado a tudo uma dissolução. E diz mais que o Presidente da República não tem poderes suficientes para governar. Ora, há aqui um problema, é que o Presidente da República não governa, o Presidente da República preside. E há aqui coisas totalmente diferentes. E já foram abordadas, inclusive, com outros candidatos presidenciais. Portanto, esta é a parte. Mais ainda, o André Ventura defende a ideia de que o Presidente da República tem que fazer uma interferência naquilo que é a escolha dos ministros. A questão é que isso é uma coisa que atualmente é possível. Não é preciso fazer uma quarta República para fazer isso. Até porque é o Presidente da República que nomeia e exonera os membros do Governo, sob proposta do Primeiro-Ministro. É verdade. Mas se assim o é, pode dar uma palavra. Pode fazer-se uma instituição de influência. O João Ferreira, nesta parte, o que é que ele nos traz? Diz que os poderes são adequados. Portanto, aqui o João Ferreira vem muito com a ideia que já nós conseguimos encontrar no Edgar Silva. Se vocês recuarem à candidatura do Edgar Silva, que foi o candidato na altura apoiado pelo PCP, que tinha sido padre na Madeira, e há ali tópicos que se cruzam, há tópicos ali que fazem sempre referência à Constituição, e o João Ferreira mantém essa dinâmica. E o problema do Partido Comunista e do João Ferreira é que mantém sempre o mesmo discurso e, portanto, torna-se um candidato frágil, muito vulnerável. Ora, e nesta parte ele não revê, a jornalista pergunta se houve algum momento durante o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa que ele acha que Marcelo Rebelo de Sousa devia ter usado esta bomba atómica. Ele diz que não vê momentos que tenham sido, e que só usaria caso fosse um atentado à Constituição, que não lhe parece ter visto. Ora bem, há outra pergunta, e essa pergunta primeiramente é dirigida a João Ferreira, que é
João Ferreira, que país é que visitaria assim que tomasse posse? Qual seria um país que gostaria de visitar em representação? E André Ventura diz Coreia do Norte. A questão é, não vos vou mentir que por acaso não foi esse um país que me passou pela cabeça. E é isto que acaba por ser a dinâmica de André Ventura. É fazer piadas fáceis, porque obviamente que este país passa-me pela cabeça pela piada fácil, e portanto, da mesma forma que, caso me perguntassem, a pergunta fosse feita ao contrário, de André Ventura, qual seria o país que iria visitar, eu também iria rapidamente dizer o Bolsonaro, Brasil. Portanto, não era por aí. Na altura, ou se ainda tivéssemos Donald Trump nos Estados Unidos da América, seria por aí. A questão aqui é que João Ferreira vem com o discurso politicamente correto, que é visitar as comunidades portuguesas e tudo mais, badabi, badabá. Não há um único país que ele tenha dito, pá, vamos à Espanha, vamos à França, vamos à Itália, vamos à Venezuela, vamos ao México, vamos aos Estados Unidos. Não há uma única, ou vamos ao Brasil, ou o que quer que seja. Diz que a Constituição, uma vez mais, João Ferreira pensa que ir resguardar-se na Constituição, a Constituição é muito gira, temos que honrar a Constituição e tudo mais. Mas a Constituição, infelizmente, não dá votos. Até porque diria que a maioria dos constitucionalistas em Portugal está com Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, não é por aí. Ainda então aqui esta questão de dizer então de que a Constituição da República diz que que Portugal deve privilegiar aqueles países com comunidades portuguesas, blá blá. Já o André Ventura quer mostrar-se o gorila-chefe e portanto diz que iria à Venezuela chamar ditador ao Nicolás Maduro. Portanto, esta é a dinâmica que tem. E que iria visitar também a Venezuela para assegurar aos portugueses que lá estão que Portugal não os esquece, e fala então das enxurradas de pessoas que estão a vir então para a Ilha da Madeira, vindas, fugidas da Venezuela. E é sobretudo esta parte da Venezuela, já estamos aqui nas perguntas finais, em que é colocada a questão ao João Ferreira se reverteria o apoio que Portugal deu a Juan Guaidó. E Juan Guaidó, João Ferreira está aqui num ponto importante, que é Juan Guaidó foi um flop. E é um flop em que muitos países na União Europeia apoiaram Juan Guaidó. Deram aquela de força, vai, avança, o povo está contigo. E a questão é que Nicolás Maduro continua lá. E eu próprio neste podcast estava à espera que Nicolás Maduro caísse de Maduro, não é? Mas a verdade é que ele mantém-se agarrado ao poder e, portanto, nada mais acontece aqui. Portanto, esperava-se muito mais de Juan Guaidó e não está a acontecer. E, portanto, isto foi a última pergunta, antes de os candidatos poderem fazer uma pergunta um ao outro. E, portanto, André Ventura, que tinha estado o debate inteiro a dizer que João Ferreira e o PCP tinham referências a Lenin, tinham referências ao Vietnã, à Coreia do Norte e a Cuba, que seriam países exemplos para o incluir, o despoltar, o colocar, inspirar, sim é que é o verbo, inspirar repúblicas socialistas, ou governos socialistas. E o André Ventura pergunta porque é que isso foi apagado. Mas quer dizer, André Ventura andou este tempo todo a dizer que estava lá no site. João Ferreira, no meio do debate, desafia-o a mostrar isso, a fazer chegar isso e a mostrar que está aqui no site, que isto foi escrito. Mas afinal já diz que foi apagado. Isto agora ficamos assim num vai e vai. Esta é a pergunta. Ao que João Ferreira responde de que respeita todas as liberdades dos povos de escolherem o regime como querem. Mas aqui André Ventura sai por cima, porque pergunta se ele acha mesmo que as pessoas na Coreia do Norte decidiram escolher Kim Jong-un e ter aquele regime ditatorial. Portanto, aí, nessa parte, André Ventura ganha muito fácil. Mas é isto. Quer dizer, André Ventura refugia-se no caso do socialismo na Venezuela, no caso da Coreia do Norte, e, portanto, quer dizer, anda muito por aí e não acaba por trazer grandes coisas. Depois,
o João Ferreira pergunta. E uma das perguntas então nisto, peço desculpa, uma das perguntas nisto era o porquê que se João Ferreira conseguia ou não conseguia condenar a Coreia do Norte. E João Ferreira foge então a essas perguntas, dizendo que respeita todas as liberdades de escolha das pessoas. Enfim, este era o ponto, e portanto André Ventura manda esta frase que é, pois é, não consegue condenar. Enfim, isto depois obviamente vai levar à questão de, bom, mas afinal quem é a favor da liberdade realmente? Sou eu, o fascista André Ventura, ou é aqui o comunista, blá blá blá. Isto vai fragilizando de parte a parte, não é? Depois, a pergunta final que João Ferreira coloca é então sobre os interesses dos grupos económicos e a questão do crime económico, o branqueamento de capitais. André Ventura responde com a questão do PCP não pagar não pagar impostos, não é? Portanto, esta é assim que finaliza o debate. Portanto, não é um debate bonito, não é um debate interessante, parecia um ringue de boxe e portanto não foi elucidativo. O primeiro, leia-se, Marcelo Rebelo de Sousa, Marisa Matias, não foi elucidativo porque Marcelo Rebelo de Sousa meteu-a logo ao bolso, e este também não é porque, enfim, João Ferreira não foi capaz de ser melhor. A jornalista também não ajudou no sentido de conseguir moderar realmente o debate e ser um debate clean. Vamos ver como é que isto vai surgir com o resto da malta toda e que tipo de embates é que vamos ter nos diferentes canais e com outras pessoas também. Portanto, é isto. Espero que tenhas gostado da análise e, portanto, vemo-nos amanhã. Certamente que vamos estar mais juntos desta vez, porque, enfim, são os debates presenciais e, portanto, toda a análise tem que ser feita. Obviamente que também existem os debates, as entrevistas aqui no Podcast Conversa. Tudo isto para que tu, dia 24 de janeiro, possas votar da forma mais esclarecida possível. Não interessa se o teu candidato vai ganhar ou não, mas é no sentido de expressares a tua vontade e que a tua vontade conte no final do dia. Portanto, é isto. Eu despeço com aquela amizade que tu já sabes e, portanto, obrigado por estar desse lado. Já sabes, até lá tem boas conversas e já agora, bons debates presenciais. Um abraço.